em Romanos, capítulo de número 8, versículo 37, 38. 37 ao 38. Na verdade, nós vamos ler até o 39. Diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus, eis aí a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa, Deus, falar conosco. Que nós possamos, ó Deus, entender a tua palavra e compreender, Senhor, o amor do Senhor por nós. É o que eu te peço nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse último versículo, ele fala que nem altura, nem profundidade, nem alguma outra coisa, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nesse culto de fé, é interessante que a maioria das pessoas, elas dizem, eu tenho fé. Na verdade, a gente sempre tem fé em alguma coisa. Eu me converti aos 33 anos de idade e eu pensava que eu era um homem assim, de muita fé naquilo que eu vim aprendendo desde a minha mocidade, sendo jovem. E meu pai sempre nos orientava a seguir aos domingos para a igreja. Como eu disse aqui na semana passada, a oração do Pai Nosso, ela era constantemente, era dia após dia. E hoje eu vejo que muita coisa mudou para nós que cremos em Cristo Jesus. A Bíblia fala que nós temos que todos nós temos uma missão, que é fazer a vontade do Senhor. E em Marcos 16, no capítulo 15, ele dá uma ordenança para mim e para você, que é o ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê, aquele que crê em Cristo Jesus, e ele for batizado, ele será salvo. E no 17 assim, estes sinais hão de seguir os que creem em meu nome, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Refletindo um pouco sobre isso, queridos, desde o Antigo Testamento, quando a Bíblia diz lá em Gênesis que Noé, ele andou com Deus. E Deus, ele no início, Gênesis vem contando a história que Deus começa a chamar a existências. Quando ele começa a criação de todas as coisas. Mas como hoje, o ser humano, o homem, ele pisa na bola, e Deus, então, ele fala com Noé, para Noé construir uma arca.
Noé, ele não era carpinteiro, ele não é carpinteiro. Mas ele ouviu a palavra do Senhor. Então Deus, ele começou a chamar a existência das coisas como se já existisse. E o que é fé? Para nós nesta noite, a fé é acreditar que aquilo que ainda não está diante dos nossos olhos vai acontecer. Como a palavra mesmo diz, o justo viverá da fé, viverá pela fé. Para mim e para você hoje, o que representa a arca? A arca naquele tempo Noé, juntamente com sua família e com os animais, adentrando na arca, veio a salvação para a família. A arca naquele tempo mas naquele tempo Noé, entrando na arca, não acreditava que vinha um dilúvio. Assim como também nos dias de hoje, quando a gente fala para um amigo, para um conhecido, se prepare, Jesus está voltando. E muitas vezes a gente escuta falar assim, poxa, mas tem tantos anos que eu escuto essa frase que Jesus está voltando. Desde a minha meninice, Jesus está voltando. Mas, querido, nós precisamos nos atentar para a palavra do Senhor. Porque desde a minha juventude, quantos amigos, quantos conhecidos já passaram por mim e muitos deles já partiram. A palavra do Senhor diz que o que importa é o fim das coisas, não o começo. O pastor sempre tem falado sobre isso aqui. Se antes de eu aceitar a fé em Cristo Jesus, se eu tivesse partido para outra vida, às vezes eu tinha a esperança de que eu iria passar a eternidade com o nosso Senhor. Mas a Bíblia vem falando de tantas, vem nos orientando de bastantes coisas na Bíblia, sobre o perdoar, sobre não matar. E antes de aceitar a fé, às vezes as pessoas vinham pregar o Evangelho para mim, poxa, mas eu não matei ninguém. Eu vou ser salvo. E a importância de tudo é, nós precisamos de crer em Jesus. Porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando a gente fala do culto de quarta-feira, a gente pensa muito nos milagres. Jesus abrindo o mar, multiplicando pães, os peixes, alimentando multidões. As pessoas o seguiam. Muitos seguiam até mesmo por causa do pão. A história fala nos evangelhos. Uns era porque receberam um chamado e seguiam Cristo, foram os seus discípulos. Quando Noé construiu a arca, ele a construiu com um objetivo, como eu disse. O objetivo era para que todos aqueles que estivessem dentro da arca prevalecessem com vida. Porque Deus havia prometido que Ele iria acabar com todo ser que respirava através do dilúvio. A arca
ela apontava para Cristo. Era uma tipologia. E Cristo, Ele é a nossa única salvação. Um propósito pelo qual a arca foi construída, querido. Era para salvar aquele povo na época. E hoje, conhecendo o Evangelho, nós precisamos acreditar em Cristo. Porque sem Jesus, nada nós podemos fazer. Eu sem Ele, eu não sou nada. E qual que é a nossa missão hoje? É como eu disse, nós precisamos anunciar o Evangelho. Eu já conversei com pessoas que às vezes já me disseram assim, mas eu tenho vergonha de falar que Jesus salva, que Jesus está voltando. Mas não tem vergonha de falar uma mentirinha. Não tem vergonha de falar mal do outro, do seu próximo. Mas para aqueles que não têm coragem de falar que Jesus salva, pode dizer uma outra verdade, que vai dar no mesmo sentido. Se você não tem coragem de dizer que Jesus salva, você pode dizer que o diabo leva, porque é verdade. A Bíblia diz que ele ruge como um leão, procurando quem ele possa tragar. A arca, ela é o único local para que o povo pudesse se manter vivo. Mas não é diferente nos dias de hoje, quando falamos que Jesus está voltando. Semana passada tinha um jovem sentado na minha cadeira, eu estava atendendo, e ele começou a reclamar da vida, falando que o casamento dele já não tinha mais sentido e ele tinha vontade de acabar com tudo. Eu perguntei se ele acreditava em Jesus e ele disse para mim, eu sou católico, mas eu acredito em Jesus. Eu perguntei para ele, você vai na igreja? Aí ele, de vez em quando, 1, 2 vezes por ano. E eu perguntei para ele, você sabe que eu sou cristão? Se eu te dissesse que eu vou à igreja 1, 2 vezes, que tipo de cristão você diria que eu sou? Você precisa ir à igreja. Mesmo sendo católico, vai na sua igreja, ouve a palavra do Senhor. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, se ele tiver ouvido a palavra e um dia Deus quiser tocar no coração dele, o milagre da salvação pode acontecer. O problema é que no mundo de hoje as pessoas não descobriram quem elas são em Cristo Jesus ainda. Muitos ainda não descobriram, não sabem o que são. A Bíblia diz que nós não podemos servir a 2 senhores. E várias pessoas me cumprimentam com a paz, me chamam de varão. E tem hora que eu fico sem entender se elas me chamam por saber que eu sou cristão, ou às vezes eu fico na dúvida se elas também são. Mas quando a gente olha à volta, essa mesma pessoa que me chama de varão ou abençoado, aí quando está conversando com outras pessoas no mesmo estabelecimento, aí começa a falar de
bebidas e drogas. Nossa, isso é bom, nossa, você fica doidão, maluco. Eu falo, meu Deus, até quando essas pessoas, a humanidade vai ficar cocheando em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, nós precisamos seguir. Se é Baal, segue. Nós precisamos tomar uma decisão. O diabo não brinca de ser diabo. Nós não tínhamos condições nenhuma de vencê-lo. Em todas as formas que fomos tentados, nenhum homem conseguiu vencer. Mas Jesus, Ele veio, nasceu de mulher e venceu a nossa batalha. Nós precisamos exercitar olhar sempre para Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Ele é a porta. Entrai pela porta estreita. A porta estreita é apertada, o caminho é bem apertado. Não tem como nos desviarmos, nem para a esquerda, nem para a direita. Essa é a porta que nos conduz para a salvação. Jesus é a porta. Ele é o bom pastor. Mas larga é a porta. E espaçoso é o caminho que nos conduz à perdição. Muitos passarão por ela. Quando fala que a porta é estreita, e poucos são os que a encontram. Só vai encontrar aquele que buscar, aquele que procurar. E Jesus, todo o tempo, Ele está falando conosco. Em Apocalipse 3:20, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse louvor que nós entoamos, quando penso na cruz, Jesus foi pendurado no madeiro. Com todo o respeito, eu vim no catolicismo e andava com a cruz, com Cristo, e a falta de conhecimento Maria, querido, ela foi um instrumento, foi uma mulher que foi usada por Deus para que viesse o Salvador. Mas Maria não pode salvar. A cruz, ela está vazia. Jesus, Ele ressuscitou. Ele está no meio de nós. Deus, Ele é Espírito. E importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. No meu tempo eu tinha que ver uma imagem. Eu fui ensinado que eu tinha que me prostrar diante daquela imagem. Eu rezava, pedia a um Deus que não podia me ouvir. A um Deus que não pode salvar. Mas Isaías 59 fala que os ouvidos do nosso Senhor não estão agravados, eles não estão tampados, para que não possa nos ouvir. Nem as mãos deles estão encolhidas para que
não possa nos salvar. E como prova do amor dele por nós, o Cristo morreu de braços abertos. E ele continua esperando por todos aqueles que nele crê. Basta clamar o nome do Senhor. Basta ter fé. Não há nada que eu nem você possa fazer para que nós sejamos salvos, porque nós somos salvos pela graça e é mediante a fé em Cristo Jesus. Tantas pessoas que vêm à igreja e ainda não tomaram a decisão. Em João 3 conta-se a história de Nicodemos, quando Jesus ele passa uma instrução para Nicodemos. Nicodemos pergunta para o Senhor Jesus, quando Jesus fala para ele que necessário é nascer de novo. Em João 3,3, em verdade te digo, de que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos faz uma pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Uma vez que nasce, não tem como voltar. Mas quando Jesus ele fala do novo nascimento, é você crer que Jesus ele é o único caminho, que ele é a vida. Você passar pelas águas. É necessário me batizar para que eu seja salvo? A Bíblia não diz isso. Tanto que o ladrão que estava do lado de Jesus, ele acha interessante que quando a gente fala de Jesus para as pessoas, muitos têm dificuldade de aceitar, de receber. Isso muitos eu também me incluo. Eu dei muito trabalho com meu irmão quando ele pregava o Evangelho para mim. Parece que eu tinha tanta certeza que eu iria ser salvo no caminho que eu estava nele, e eu ficava constrangido de tantas vezes que ele me convidava para ir à igreja e eu dizia, não, eu estou bem. E às vezes eu marcava de ir ao culto com ele. Quando ele chegava em casa eu fingia que estava dormindo para não ir. Dei muito trabalho para ele. Até um dia que eu entendi a mensagem da cruz. Quando eu vi que o sangue que o Senhor lhe derramou na cruz do Calvário, no dia que eu ouvi essa mensagem, eu não consegui, eu não resisti. E muitos que estavam à minha volta, às vezes até desacreditaram. Será que ele sabe o que ele está fazendo? O que esse menino está fazendo? Mas nesse dia eu me rendi ao Senhor Jesus. E depois tomei a decisão de passar pelas águas, morrer para minhas próprias vontades. O batismo simboliza isso, é você morrer para o mundo e viver para Deus. Não é fácil, porque a carne grita todos os dias. A Bíblia mesmo diz que a carne é fraca. E a gente precisa se alimentar. Porque se a carne for mais forte do que o Espírito, querido, no dia do juízo final, se você deixar a carne vencer, acreditando que você vai ter um encontro com o Senhor na eternidade, irá ouvir: apartai-vos de mim, todos vós que praticais iniquidades. E tudo que a gente alimenta
cresce. Então nós precisamos de alimentar da palavra. Eu preciso melhorar a cada dia. Em dia eu coloco um fone e fico ouvindo a palavra. Mas é preciso tirar tempo. Como Josué mesmo disse, meditar na palavra de Deus dia e noite. Para que nós não sejamos pegos de surpresa. Jesus, quando ele fala do alimento espiritual, os discípulos preocupados que ele estava já há algum tempo sem se alimentar, e ele fala: uma comida tem para comer, vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. É pela graça que nós procuramos fazer a vontade do nosso Senhor querido. A minha vontade, a vontade do homem carnal se inclina para as coisas da carne. Mas a vontade de Deus, a palavra diz que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Precisamos morrer para nós mesmos a cada dia. Paulo ele disse: para quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a vida que eu vivo, eu tenho que viver acreditando que a minha força ela vem do Senhor. Não posso deixar de olhar para Jesus. Como diz a palavra, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Já estamos encerrando. E para que você siga esse caminho de vitória, eu fico imaginando no Antigo Testamento aquele povo como Abraão, Josué, eles ouviram a voz de Deus. E é como se uma pessoa virasse para mim hoje e me convidasse para alguma coisa que não fosse correto, um ambiente que não é adequado para eu estar presente. Eu e você precisamos aprender a responder como Josué respondeu lá em Josué no capítulo 24.
se não me engano é versículo 15. Josué 24, 15. Decisão. Nós precisamos tomar decisão na nossa vida. Coloca para mim, Camila, por favor, só para a gente encerrar. Josué 24, 15. Uma vez eu disse para um jovem que perguntou lá na barbearia, não dirigiu a pergunta para mim, perguntou para um outro rapaz lá, ele ia casar na semana seguinte, e ele faz uma pergunta para o rapaz e perguntou para ele: o que você acha do casamento? Ele não quis responder. E ele falou assim: não, o Adenilson aí que é bom para responder isso. Não sei de onde que ele tirou, porque eu sou bom para responder isso, mas é interessante que eu comecei a falar para aquele jovem que o casamento é muito bom. E ele falou: mas como assim, pastor? O casamento é uma decisão. Você está jovem, você vai casar, mas você tem que entender que você está mudando de fase. Você não vai poder mais, depois de casado, querer andar com os mesmos coleguinhas. Ir para o futebol, do futebol vai para o churrasco, do churrasco vai para o pagode. Você tem que tomar uma decisão. É como um jogo. Quando você passa de fase, você não quer mais voltar naquela fase. Se um dia te convidarem para ir numa festa, né, que a sua esposa não puder participar, não é um ambiente para você. Se você tiver filho e não puder entrar, esposa e filhos, não é um ambiente para você. Você mudou de fase. Você foi promovido. E às vezes nós precisamos responder. Tem alguma coisa a ver naquele versículo. Olha o que diz esse versículo. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a resposta que nós devemos dar para muitas pessoas. Às vezes você está ouvindo esse culto e fica constrangido de dizer não para alguns convites que você recebe. Mas você precisa aprender a dizer sim para Deus e não para o pecado. Você tem que saber a quem você está servindo, que é um Deus vivo, é um Deus justo. E aproveita bem essa vida sua, porque Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado a morrer uma única vez, depois disso segue-se o juízo. Então você procura servir ao Senhor, procura andar no caminho dele, porque sem ele você não é nada, mas ele sem mim, sem você, ele continua sendo Deus. Que você possa olhar para Jesus, sabendo que ele te amou de tal maneira que ele se entregou, ele se fez pecado por mim e por você. Ele se entregou na cruz, se fez maldito, e a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Senhor, muito obrigado. Obrigado por se entregar por mim, Deus. Obrigado por nos amar de tal maneira a ponto de entregar seu único filho, Pai, para morrer em nosso lugar.
possamos aprender, possamos olhar, ó Deus, para a cruz e ser constrangido, Deus, pelo teu infinito amor, conforme o Senhor nos amou, Deus. Nós não somos merecedores, ó Pai, mas obrigado pela graça do Senhor que nos alcança, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Deus. Que a cada dia, Pai, eu venha diminuir para que o Senhor cresça. Que a cada dia, Deus, eu venha me render mais a Ti, Jesus. Que a Tua igreja, Pai, compreenda que nada pode nos separar do amor do Senhor, Pai, que está em Cristo Jesus. E é só em Cristo que nós temos segurança. É só em Cristo, Pai, que nós encontramos a paz. Ensina-nos, ó Deus, a nos santificarmos a cada dia, Pai. Buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a morrer para as nossas vontades, mas que nós possamos, ó Deus, fazer a vontade do Senhor. Jesus sempre ele dizia: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. As palavras que vos digo é do Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Pai. Que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome, Deus, seja glorificado, Pai, através da tua igreja. Aleluia. Bendito seja o teu nome.